Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano, professor Lucas de História. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a semana 1 do PET 2, cujo conteúdo, é a instauração da República no Brasil. Acompanhe aí. Antes de falar especificamente, do conteúdo da semana, eu quero passar algumas informações para vocês, muito importantes, sobre esse bimestre. Primeiro, nós vamos utilizar de maneira frequente o Google Classroom, o Google Sala de Aula. Para vocês terem acesso a eles, vocês têm que ter acesso a partir do e-mail institucional. A Ana Rosa já publicou nos grupos, já mais de uma vez, informações de como vocês devem proceder para ter acesso ao seu e-mail institucional. Seguinte, em história, nós vamos fazer as atividades do PET de cada semana dentro da própria semana. Nós vamos ter 2 semanas, vocês terão 2 semanas para vocês realizarem as atividades do PET. Não vai ficar tudo para o final do bimestre para vocês fazerem, não. Vocês terão que fazer ao longo do bimestre. Eu vou postando para vocês, vocês terão um prazo aí para vocês responderem. Então, vamos para o conteúdo que é a instauração da República no Brasil. Antes de falar especificamente do processo, a gente tem que lembrar que alguns fatores contribuíram para a instalação da República no Brasil. A questão abolicionista, republicana, religiosa e militar. Com relação à questão abolicionista, se refere ao fato de que, em 13 de maio de 1888, ou seja, um ano antes da proclamação da República, foi abolida a escravidão no Brasil. Isso fez com que parte dos senhores de escravos ficassem insatisfeitos com a monarquia no Brasil, ficassem insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. A questão republicana se refere ao fato de que, antes da instauração da República no Brasil, já existia, sobretudo nas grandes cidades do país, um movimento republicano ainda embrionário, pessoas que compartilhavam da ideia de uma forma de governo republicano. A questão religiosa se refere ao fato de que, ao longo do Império, houve uma junção, de certa forma, entre igreja e Estado, e setores da igreja estavam insatisfeitos com alguns rumos do governo imperial. Além disso, nós temos o fato da questão militar, o fato de que desde a Guerra do Paraguai, parte do exército estava pleiteando querer ter mais espaço, eles pretendiam ter mais espaço na vida política e institucional do país. Após a Guerra do Paraguai, de certa forma, os militares eles estão se achando, eles acham que eles deveriam ser mais reconhecidos pelo, ou pela monarquia, ou pelo império. Enfim, os militares eles estão se achando, eles querem ter mais participação política na vida do país. A proclamação da República ocorre em 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ocupar o quartel-general no Rio de Janeiro. Ele vai depor, vai, de certa forma, expulsar, ou melhor dizendo, convidar o governo imperial Dom Pedro II a se retirar. Seguinte, 15 de novembro de 1889, a família imperial é expulsa, convidada a sair, e vai se formar um governo provisório. O governo provisório, como o próprio nome já diz, é um governo que tinha um único objetivo: formar, organizar a república no país. Esse governo se forma, e o objetivo é organizar como que será o processo político eleitoral na república. Seguinte, a gente fala, a gente está falando aqui, eu estou falando aqui de quando começou a República no país, no Brasil. Ela começa em 15 de novembro de 1889 e a República está, nós estamos organizados em República até hoje. Entretanto, nós temos algumas diferenças. Na aula de hoje eu vou falar especificamente da República Velha, que é o período que vai de 1888 até 1930. Depois nós temos a Era Vargas, de 30 a 45, a República Liberal, quando volta a democracia, de 1945 até 64. Nós temos uma interrupção do processo democrático, com a ditadura militar, em 64, vai até 1885. Nós temos a Nova República,
O ano está aqui até 2005, mas na verdade a nova república desde 1985 até os dias atuais. Seguinte, nas 4 primeiras semanas, né, do PET, a gente vai falar especificamente da chamada República Velha, desse primeiro momento de república, né, da primeira experiência de república no país, que vai de 1888, 1889, 1800, né, até 1930. Mesmo esse período, né, que é um curto período de tempo, ele também é subdividido, né? A gente se refere a algumas fases, alguns períodos da República Velha de maneira diferente. Ela é chamada, né, de República das Espadas em função de que os dois primeiros presidentes do Brasil, eles eram do exército, eles eram das Forças Armadas. E, naquele momento, a espada simbolizava o exército. Então, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Floriano Peixoto, como eles eram do exército, o período em que eles estiveram na presidência é chamado de República da Espada, né, que vai de 1889 até 1894. Depois aí a gente se refere ao período como república oligárquica, porque a partir daí as oligarquias cafeeiras e leiteiras, né, do Brasil, especialmente do Rio de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais, né, aliás, São Paulo e Minas Gerais, eles vão exercer um controle institucional da República no Brasil. Enfim, vamos para o governo provisório, né, que vai de 1889 até 1894. Forma-se o governo provisório, a Assembleia Nacional Constituinte indica, né, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca para ser o presidente do país. Só que ele não fica na presidência, ele vai renunciar, conforme a gente vai ver aqui. Esse aí, né, vocês estão vendo aí a imagem do Marechal Deodoro da Fonseca, uma ilustração do rosto dele. Em 1891, se formou a primeira Constituição republicana no Brasil. E ocorreram algumas mudanças significativas, que eu elenquei para vocês. A adoção do federalismo, a separação entre Estado e Igreja, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é formada, né, no governo provisório, e só em 1891 que ela é promulgada, isto é, ela é assinada, né, ela é aprovada pelos deputados constituintes, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca. Principais alterações aí que eu estava falando para vocês. A forma de governo é republicana, a forma de Estado é o federalismo. O que é o federalismo? O federalismo é a união de federações. Cada uma das unidades da federação, né, cada um dos estados, vão formar a federação, que é o Brasil. O sistema de governo é o presidencialismo, que é o que a gente tem até hoje, né? As pessoas, né, votam num candidato a presidente, que vai exercer o poder executivo, né, vai chefiar o poder executivo do país. Essa Constituição de 1891, ela dividiu o poder em três: executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, né, que é chefiado pelo presidente eleito pela população, né, pelos eleitores. É interessante observar que população e eleitores não é a mesma coisa, porque o voto ele foi limitado apenas para os brasileiros maiores de 21 anos, exceto analfabetos, mendigos, soldados, religiosos e mulheres. Ou seja, a grande maioria da população estava excluída do processo político eleitoral do país. Além disso, o voto era aberto, né? Conforme eu vou falar ao longo dessas semanas aí com vocês, isso favoreceu o chamado voto de cabresto. Aí uma imagem ilustrativa da Constituição do país. Observem que o nosso país chama República dos Estados Unidos do Brasil. Isso é uma influência muito grande, né, do processo político americano, né? O Brasil, desde muito tempo, ele sofre uma influência política e cultural dos Estados Unidos, né? O nosso país tem de certa forma, uma admiração, né? Parte da sociedade tem uma admiração muito grande por esse país. E daí, né, o nome
do nosso país era a República dos Estados Unidos do Brasil. Inclusive, a nossa bandeira, essa bandeira, a primeira bandeira republicana, ela era muito parecida, né, com a bandeira dos Estados Unidos. Ao longo dessas semanas, eu vou mostrar para vocês como que era a bandeira dos Estados Unidos. Seguinte, nesse primeiro momento, né, na chamada República da Espada, ocorre o chamado encilhamento. O Rui Barbosa, né, com o objetivo de favorecer, né, de ativar o desenvolvimento econômico do país, ele libera a circulação de moeda, né, se fez muito dinheiro no país. Só que isso causou um efeito contrário, né, causou inflação, além disso, a corrupção de parte da sociedade, de empresários, né, que criaram empresas, fizeram empréstimos, né, bancários e não desenvolveram nada, ficaram com empréstimos para eles. Então, isso provocou um momento de inflação no país e de aprofundamento, né, da pobreza, das desigualdades no país. Quais foram as consequências, né, desse processo? A inflação, conforme eu disse, né, a criação de empresas fantasma e a especulação na Bolsa de Valores. Em decorrência desse desastre político-econômico, né, que foi o encilhamento, o Rui Barbosa vai ser demitido. Seguinte, em 1891, né, nessa Assembleia Nacional Constituinte, vai ser feita uma eleição indireta, do qual o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito. Ele já estava no poder já em 1889, mas somente com essa Constituição de 1891 é que ele vai estar de maneira regular a presidência do país. Isto porque, conforme eu disse para vocês anteriormente, de 1889 até 1891, antes, né, de ser aprovada a Constituição, é aquele governo provisório. Somente com a Constituição de 1891 é que o Marechal Deodoro da Fonseca está efetivamente regular, né, no cargo de presidente do país. Uma das características, né, que a gente vai ver ao longo dessas semanas da Primeira República, da República Velha, é o autoritarismo. E aqui a gente já tem uma situação um pouco complicada, né, porque o Marechal Deodoro da Fonseca, ele manda fechar o Congresso Nacional. Ocorre a chamada Revolta Armada, ele objetivando, né, controlar o poder do país, ele manda fechar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional que era formado pelos deputados e senadores da época. O vice, né, o que tinha sido indicado a vice-presidente do país, né, pela Assembleia Nacional Constituinte, foi Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, ele tinha características diferentes, né, do Deodoro da Fonseca. Ele tinha o apoio do Partido Republicano Paulista, ele, de certa forma, ele age, né, para afastar os chefes dos governos estaduais, né, que tinham sido indicados por Floriano Peixoto, e ele reabre o Congresso Nacional. Tá aí uma fotinha dele, né, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro por ele ser muito, de certa forma, autoritário em alguns aspectos. Quais foram as principais medidas políticas e econômicas, né, sociais do governo do Floriano Peixoto? Ele tentou, no que se refere às medidas econômicas, estimular a industrialização e fez a chamada reforma bancária, porque lá, em função do encilhamento, né, quando o governo federal, quando o Rui Barbosa, né, emitiu vários papéis, moeda, né, emitiu muito dinheiro, isso provocou encilhamento, né, que foi desastroso para a economia do país. Então, o que o Floriano Peixoto faz? Ele define que a emissão de papel moeda, né, a emissão de dinheiro, vai ficar exclusivamente a cargo do governo federal. Ele faz algumas medidas populares, baixou o preço da carne, dos aluguéis, aprovou a lei de construção de casas populares, entre outras ações. Só que ele, apesar de ter sido um governo razoável, ele também teve conflitos políticos, como o Manifesto dos 13 Generais, né, que vão, de certa forma, discordar dele. Além disso, a Segunda Revolta Armada. Além disso, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul.
Esses conflitos a gente não vai detalhar eles, porque ao longo dessas 4 semanas eu vou falar, vou falar dessa Primeira República ainda. Então a gente vai dar mais ênfase nessa primeira aula para o iniciozinho do governo, né, como que se instaura a República no país, e ao longo das quatro semanas do PET, eu vou estar falando novamente da Primeira República. Seguinte, o Floriano Peixoto, ele sai em 1894, e a partir daí a gente chama, né, esse período da história brasileira de República Oligárquica, em função de que algumas características predominaram, né, ao longo desse período. Qual que é a predominância? Né? Se predominou o domínio das chamadas oligarquias cafeeiras, especialmente em Minas Gerais e em São Paulo. As oligarquias, elas se apropriaram do poder político institucional. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso através do chamado coronelismo, através da fraude eleitoral, através da coação, né, do voto de cabresto. Eles estavam criando, de certa forma, um curral eleitoral. Isso tudo no âmbito municipal. No âmbito estadual, se formou a chamada política dos governadores, onde ocorria a manipulação das eleições. Conforme eu disse para vocês anteriormente, nas eleições o voto ele era aberto, isto é, o eleitor tinha que divulgar, né, falar em quem que ele votaria. Então isso favorecia, né, a coação dos capangas, né, dos coronéis. E no âmbito federal, ocorreu a chamada política do café com leite, que vai ser a predominância, né, dos estados de Minas Gerais e São Paulo sobre a política econômica do país. Tem uma imagem bastante ilustrativa, né, que a gente vê os outros estados, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, embaixo, e em cima Minas Gerais e São Paulo, ao lado da cadeira da presidência. Né? Eles alternavam, né, em que momento Minas Gerais ou São Paulo iria governar o país. E, por último, né, mas não menos importante, o primeiro civil aí, né, Prudente de Moraes, eleito presidente do país. Nós vamos falar ao longo dessas 4 semanas sobre a Primeira República. Eu vou voltar a falar do Prudente de Moraes, que vai ser o primeiro presidente civil, isto é, o primeiro presidente que não era militar. Enfim, abraços, a gente vai falar novamente desse conteúdo, né, ao longo dessas 4 primeiras semanas, né, conforme está sendo indicado pelo PET.